Olá, eu sou Isis Bastos e o vídeo de hoje é sobre comunicação e relações privadas. A primeira pergunta que eu te faço é: você sabe ouvir? Você sabe escutar? Essa é a primeira reflexão que eu te convido a fazer. Um alerta importante: escutar é algo que a gente aprende. É uma habilidade que pode ser desenvolvida. E é nesse sentido que no livro O Palhaço e o Psicanalista, Dunker e Tebas nos dizem que escutar com qualidade é algo que se aprende. Depende de alguma técnica e exercício, mas também e principalmente de abertura e experimentação. E então, vamos começar a nos experimentar? A escuta, ela é um exercício de presença. Isso, quem nos diz, é Thomas Breuer. Um exercício de presença no sentido que é importante que a gente possa ouvir, escutar e demonstrar que realmente escutou. Demonstrar essa compreensão àquele que fala. É nesse sentido que o Marshall refere. Um dos presentes mais preciosos que um ser humano pode oferecer ao outro, a nossa presença naquele momento. Ou seja, para escutar é preciso que a gente estabeleça uma conexão empática, é preciso que a gente possa oferecer ao outro naquele momento a nossa presença para escutar e para poder compreender o que o outro nos disse. E esse é o primeiro passo para que o fluxo de comunicação aconteça. Esse é o primeiro momento. E como é que isso funciona? Vamos falar agora dos 4 elementos que o Friedman fala no seu livro El Arte de Conversar. São 4 elementos que ele destaca quando temos uma notícia. Que elementos são esses? O primeiro elemento é o conteúdo objetivo. O segundo elemento é a autoexposição. Depois nós temos a relação e a influência. O que significa mais ou menos esses 4 elementos? Quando eu estou falando de conteúdo objetivo, eu estou falando sobre o que eu informo, sobre a informação, sobre o fato objetivo, né? Informação de forma bem objetiva. A autoexposição refere-se ao que o emissor dá a conhecer dele mesmo, ao que eu dou a conhecer de mim quando eu emito aquela determinada mensagem. A relação é o que eu penso em relação ao outro, é a posição que se coloca um emissor em relação ao receptor da mensagem. E a influência é aquilo que eu quero atingir com a minha mensagem, é aquela necessidade que eu quero contemplar ao emitir determinada mensagem. O Friedman nos diz que uma só notícia pode conter inúmeras mensagens. E é exatamente isso. Em muitos momentos nós entendemos determinadas mensagens a partir de um ponto de vista. Vamos ver um exemplo rapidamente. Imaginem 2 irmãs dirigindo um carro. A irmã mais velha e a irmã mais nova. A irmã mais nova é aquela que está no volante. E a irmã mais velha é a que está no banco do carona. E elas estão se aproximando, né, de um sinal verde. A irmã mais velha grita: olha, o sinal está verde. E a irmã mais nova responde: diriges tu ou dirijo eu? Vamos perceber esses 4 elementos nesse rápido e breve exemplo. Qual é a notícia aqui? A notícia em si é que o sinal está verde. Nós temos aqui um fato concreto e objetivo que é: o sinal está verde. O que a gente pode pensar de conteúdo objetivo dessa notícia? Né? Vamos analisar durante esses 4 elementos aqui que o Friedman nos coloca. Qual é esse conteúdo objetivo? O semáforo está verde. Qual é a autoexposição? O que eu estou dizendo de mim? O que o emissor está falando? O que a irmã mais velha está falando? Ela tem pressa. Qual é a relação? A relação é de que ela precisa de ajuda. Qual é a influência? O que a irmã mais velha quer ao emitir essa mensagem? Ela quer que acelere para passar no sinal verde. Com isso, eu quero propor um exercício pra gente. Lembre de uma conversa que você teve há pouco tempo com alguém. Como foi? Lembre das frases que foram ditas e analise de acordo com o que a gente acabou de dizer. Lembraram? Pois é, tudo isso que a gente está falando está muito vinculado à percepção. Como nós percebemos, como nós ouvimos a fala do outro, né? Como que nós entendemos isso. Por isso que a minha primeira pergunta para vocês foi: e aí, vocês sabem ouvir? Vocês sabem escutar?
O Kahneman nos coloca naquele livro Rápido e Devagar que nós temos 2 sistemas, o sistema 1 e o sistema 2 de pensamento. O que significa isso? O que é esse sistema 1? O sistema 1 é o sistema rápido, aquele sistema intuitivo, em que eu estou falando de operações que são mais automáticas. Ao passo que no sistema 2 é um sistema mais lento, é um sistema mais deliberado, em que as minhas questões, as minhas operações, elas são mais controladas, elas demandam um pouco mais de tempo. Muitas vezes a gente se deixa mover muito apenas pelo sistema 1 e esquecemos um pouquinho aqui desse sistema 2, ou seja, a gente reage intuitivamente. Claro que o sistema 1 é muito importante para a nossa sobrevivência, para que a gente possa reagir a determinados aspectos que, claro, são fundamentais. Mas em alguns momentos é importante que a gente valorize esse sistema 2. Em que sentido? Em que a gente não reaja automaticamente, intuitivamente, mas que a gente possa pensar e depois agir, e não simplesmente reagir. Observem essa imagem agora que está aí na tela. O que vocês enxergam primeiro? Agora olhem mais um pouco, observem com mais atenção. O que vocês enxergam agora? Logo que a gente olha para essa imagem, a primeira coisa que eu enxerguei foi um olho. Depois de algum tempo, de uma observação com mais cuidado, de uma observação um pouco mais lenta, eu observei que tem um homem camuflado dessa imagem. Esse simples exercício serve para nos ajudar a entender bem como é que funciona o sistema 1 e o sistema 2. Mas e por que eu estou falando dessa questão de percepção se é um vídeo sobre comunicação? Qual é a importância disso? Vejam nos slides agora o que as falas do Fiorelli sobre a importância da percepção nesse sentido. Os valores, os conhecimentos, as experiências anteriores do receptor encontram-se presentes na atividade de receber e interpretar a mensagem. É importante na comunicação a percepção do receptor a respeito da mensagem em si e da pessoa do emissor. Muitas vezes nós criamos na nossa cabeça inúmeras situações a partir de uma mensagem que diz, mas ele nos disse isso, disse aquilo. Nós vamos começando a criar tudo isso a partir dos nossos preconceitos, a partir de todas as nossas vivências, de tudo que nós vivemos. E isso faz com que a gente crie expectativas e também que nós possamos criar e projetar idealizações, fazer exigências, que por vezes não tem nada a ver com a mensagem que foi dita, que nós, na nossa cabeça, a partir das nossas compreensões, fizemos. São esses nossos preconceitos, esses nossos julgamentos, no lugar de uma observação, né, livre de julgamentos, é que nos prejudica muitas vezes para entender adequadamente aquela mensagem que nos é emitida. Então, não é, novamente, outro alerta, não é que para a gente parar de fazer julgamento. O julgamento, desde muitos anos, é muito importante para que a gente possa, assim como o sistema 1, reagir e uma questão de sobrevivência. Mas é importante a gente ter em mente que, em muitos casos, é importante que a gente treine a nossa observação. A observação no lugar do julgamento. E isso faz com que a gente evite, que a gente crie essas expectativas gigantes, essas projeções, e faz com que reduza, evitando essa frustração de interesses. Bom, e além disso, como é que a gente evita essa frustração de interesses? Como é que a gente evita a criação dessas expectativas? Com algo muito importante, que é o escopo da gente começar a conversar aqui nesse vídeo. Uma comunicação de qualidade, uma comunicação assertiva, uma comunicação que é produtiva, uma comunicação que gera conexão no lugar de gerar outras coisas na nossa cabeça. Ela conecta com o outro primeiro, ou seja, a gente oferece a nossa presença num sentido de conexão. E aqui eu proponho um outro desafio, que é perceber como é que anda a nossa comunicação. Como é que andam os nossos padrões de comunicação, os nossos padrões de linguagem, como nós nos comunicamos na nossa família, no nosso trabalho, com o nosso filho, com os nossos pais, com o nosso marido, com o nosso companheiro. É importante que a gente faça esse exercício de autoconhecimento e identifique como que nós andamos nesses processos de comunicação. E claro que aqui fica na nossa cabeça, quando eu penso em relações privadas, inúmeros exemplos. Nós temos inúmeras situações no âmbito privado, inúmeras relações, inúmeros processos de comunicação. Nas famílias,
Nós temos as comunicações entre os pais, as comunicações entre os filhos, comunicação entre o casal parental, entre o casal conjugal, entre os avós e assim por diante. Nas empresas, nós temos as relações e as comunicações que se estabelecem entre a equipe de trabalho, entre o chefe, entre seu subordinado e assim por diante. No âmbito do direito do consumidor, das relações de consumo, aquele que fornece determinado produto ou serviço e o consumidor que vai em algum momento ter um problema ou não com aquele produto ou com aquele serviço, como é que vai ser essa comunicação, como é que eles vão estabelecer esses processos de comunicação. No âmbito do condomínio, com os nossos vizinhos, com o síndico, com o zelador, percebam que aqui tem uma gama infinita e se a gente pudesse desenhar isso, seria uma teia interminável de questões de comunicação e de relação. Isso parece bem complexo, não é mesmo? Pois é, mas a gente pode começar a simplificar isso e perceber o que tem em comum em todas essas situações de comunicação. O que a gente consegue perceber nessas relações que eu falei que pode aproximá-las? O que há de comum em todas elas? Nós estamos falando aqui muitas vezes de relações que são relações de poder. Relações em que tem um desequilíbrio, ou seja, que tem uma diferença na relação de poder. Estou falando aqui especificamente de uma questão de hierarquia ou de uma questão de ordem, de ordenação. A gente sabe que os pais vieram antes dos filhos, né? Nós temos essa questão de ordem no sistema familiar e tudo isso influencia consideravelmente no processo de comunicação. Em todas essas nós conseguimos perceber em uma ou outra medida essas relações de poder, de hierarquia, de ordem e além disso muitas vezes um desequilíbrio, uma diferença de informação. Não há um equilíbrio na informação, todos sabem têm a mesma informação. E é nesse sentido que vão surgindo questões que prejudicam o fluxo de comunicação e que podem acarretar num conflito específico em detrimento disso. Então essas relações de poder, de hierarquia, de ordem, essas diferenças de informação são algo que permeiam todos esses processos de comunicação. Então essa comunicação, nós podemos perceber que muitas vezes ela é uma comunicação feita de forma vertical ou uma comunicação que nós podemos escolher que seja de maneira horizontal. Muitas vezes essa maneira vertical de fazer a comunicação se coloca numa lógica de imposição, de impor ao outro determinada conduta, determinada ação. E essa ideia pode resultar numa comunicação violenta, numa comunicação mais violenta. Ao passo que se a gente optar e perceber uma comunicação dentro de uma horizontalidade, nós estamos passando por um lugar de construção conjunta, como eu disse no início, que a gente possa se conectar com o outro e construir conjuntamente aquela situação, construir concretamente aquela comunicação. E isso já passamos por uma lógica de uma comunicação não violenta. Então é importante que a gente tenha em mente todos esses processos para que a gente possa fazer uma escolha. Como que eu vou escolher me comunicar? Eu quero ter uma comunicação que possa ser horizontalizada e que possa favorecer um poder com o outro e não um poder sobre o outro. Nos 2 próximos vídeos, nós vamos aprofundar essa temática da comunicação. E para isso, nós vamos ter convidadas especialíssimas para tratar de 2 temas fundamentais: os axiomas da comunicação e da comunicação não violenta. Para encerrar o vídeo de hoje, veja aqui alguns dos livros que eu utilizei para preparar a minha fala e que servem de base para você aprofundar o estudo desse tema. Por hoje ficamos por aqui. Inscreva-se no canal, ative as notificações e participe. A sua participação nesse projeto é muito importante. Deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas sugestões e as suas contribuições. É muito importante para que a gente possa construir juntos esse projeto e também, no processo de co-construção, estabelecer essa comunicação e que o nosso fluxo de comunicação nos próximos vídeos seja ainda mais produtivo. Até o próximo vídeo!